Mas beleza, tá bom assim. Tá bom, tá bom. Agora Bom, tá bom, pode ir. legal, eu vou fazer um pointer aqui, deixa eu ver. Vocês estão vendo meu mouse também, né? Legal. Então, ó, qual que é a ideia hoje, né, da nossa aula, né? Eu vou contar para vocês um pouco do tema, né, como proteger o negócio ou serviço, mas eu vou trazer um pouco sobre a ferramenta, né? Qual que é o dispositivo legal que a gente usa para proteger um negócio? E eu vou falar isso no âmbito da universidade, no âmbito da inovação e no âmbito, né, dos negócios, tá? Então, vai ser uma aula um pouco contando para vocês como, né, que é a minha experiência hoje na Unicamp e também de como que a Unicamp enxerga esse assunto, a Inova mais especificamente. E depois eu vou trazer um pouco de conceitos para vocês, tá? Então, vocês vão colocando as perguntas, tá? A gente começa falando sobre a relação da inovação com os negócios, né? Então, por que é importante quando a gente fala de, né, de um novo negócio, seja uma spin-off, ou seja um negócio embrionário novo, ou mesmo uma empresa grande, ela inovar, né? O que ocorre em qualquer setor, em qualquer indústria, é que sempre tem uma revolução, né? Ou seja no setor de alimentos, no setor de saúde, no setor de comunicações, a forma de consumir, a forma de produzir, né? As demandas, as pressões por meio ambiente, por sustentabilidade e até mesmo as necessidades humanas, elas mudam. Então, sofrem revoluções, né? A gente tem 1000 exemplos para dar. Eu posso falar, por exemplo, na área de alimentos. Até então, né, na minha infância, criança, né, ou comia fruta ou comia bolacha, né? Assim, né, não existia bolacha sem gordura trans, bolachas Danoninho Light, não tinha essa consciência da saúde, né, de vitamina. Era a criança ou ela comia fruta, salada e legumes, ou ela comia tipo a bala mais doce, o iogurte mais e isso vem mudando para as crianças, no paladar das crianças, dos adultos, essa demanda por alimentos funcionais, né? Tudo isso gera uma revolução naquele setor que faz com que aquela indústria puxe demandas novas de desenvolvimento. Uma determinada empresa que, por exemplo, estava acostumada, por exemplo, a dar medicamentos, né, de forma por pílula, de repente agora ela se vê uma oportunidade de fazer alimentos funcionais, que tenham medicamento nesses alimentos. E aí ela tem que inovar, porque essa solução não existe, tem a demanda, mas a solução, a parte tecnológica ainda não foi desenvolvida de criar aquela nova solução. Então, toda indústria, ela vai ou desenvolver uma área de P&D interna, ou né, um grupo de pensadores, de pesquisadores e criativos, ou ela vai atrás da universidade, que é onde tem a base do conhecimento, tá? Então, essa dinâmica aqui vai fazer com que ela, através de uma demanda, né, impulsionada pela sociedade, pelos modos de produção, outro exemplo aqui, agora, a parte de produção, né? Você precisa fazer mais com menos, né? Por questões ou consumir menos recursos naturais. Então, tudo isso requer novas tecnologias. Eu preciso de um novo processo industrial. E hoje, do jeito que a minha empresa faz, eu não tenho essa solução. Então, para eu atender essa demanda, eu preciso inovar. E aí eu preciso ir atrás de conhecimento, eu preciso criar, desenvolver essa tecnologia. E isso hoje é feito muito, muito, muito nas universidades. Por mais que a inovação ela é concebida quando o produto chega no mercado, aquela jornada, né? Não sei se eu nesse slide eu não faço a jornada, no próximo eu faço. A jornada da inovação ela ocorre ao longo de toda essa cadeia, né? Eu vou mostrar mais para frente. Então, a empresa que consegue uma vantagem, atender aquela demanda de maneira tecnológica, com base num conhecimento, numa tecnologia e num produto novo, ela certamente vai ter uma vantagem competitiva em relação ao mercado que existia antes, né? E aí a gente traz aqui a referência, né, do Oceano Azul do Kim, né, que é um livro muito bom, que é
eu tenho até ele aqui em algum lugar, aqui, depois eu pego ele aqui, mas ele é um livro muito bom para quem quer entender essa questão de você sair daquele mar vermelho, né, de competidor. Você precisa ter uma vantagem competitiva. E essa vantagem competitiva pode ser qualquer coisa, né? Pode ser você tem uma fonte de matéria-prima exclusiva, você tem um canal de clientes exclusivo, que aí eu já faço o gancho, né, para uma ferramenta, né, que a gente usa muito, vocês certamente já tiveram aula, se não tiveram, vão ter, sobre o Lean, né, sobre o Canvas. Em alguma dessas áreas, para você conseguir navegar e competir de maneira como líder do mercado, você precisa dominar alguma desses canais, né? Algum desses campos. E a propriedade intelectual, que é o que eu vou conversar com vocês hoje, ela é um elemento chave para esse... Deixa eu... Não está passando o meu mouse aqui. Para esse campo aqui, que é o campo da vantagem injusta, né? A palavra não pega bem, mas a verdade é que ela não é injusta no sentido do ilegal. Ela é injusta no sentido de que ninguém consegue competir quando você tem uma vantagem injusta, né? Vamos supor, a vantagem injusta pode ser um local geográfico. Então, se o seu trabalho ele explora recursos naturais e você está localizado, né, dentro, né, do território que mina esse tipo de recurso natural, essa é uma vantagem justa, né? Você não tem nenhum competidor que vai ter aquela característica. Ou, tem vários exemplos, né? O que eu quero trazer aqui é a patente, porque ele, né, quando você vê a definição no Canvas de vantagem injusta, ele fala como aquilo que não pode ser copiado, aquilo que não pode ser comprado. Não tem como um competidor copiar, né? Por exemplo, uma vantagem injusta da Coca-Cola é o segredo industrial dela. Ninguém conseguiu, por mais que tenham aplicado engenharia reversa, descobrir exatamente a fórmula da Coca-Cola. Tanto é que a Pepsi é a Pepsi, não é a Coca, né? E todo mundo sabe a diferença de uma Pepsi e de uma Coca. Então, e a Pepsi trabalha com isso no próprio marketing dela, né? Quando ela fala, pode ser, né? E isso não, para quem não conhece a história, mas a Coca-Cola nunca patenteou a fórmula da Coca-Cola. Ela sempre usou isso como um segredo industrial. Tem uma série de protocolos para você manter algo em segredo. Mas o fato é que para o negócio da Coca-Cola, no início do negócio dela, ela conseguiu fazer algo que não pudesse ser copiado. Agora, se alguém descobrisse, né, se alguém fosse lá, roubasse a fórmula ou contratasse o cara que era o engenheiro responsável, e esse engenheiro contasse, né, e não fosse pego, vamos imaginar que ele não tivesse assinado nenhum contrato, né, passasse a informação para frente. O que ia acontecer? Logo, todos os competidores, né, iam fazer essa fórmula de maneira muito parecida. Então, qual que é o risco do segredo, né, de você ter uma vantagem, né, competitiva aqui que não seja, vamos dizer, sólida? É alguém descobrir e fazer, né, ou alguém, se é o seu canal de clientes, alguém vai lá e, né, trata melhor, faz uma estratégia de marketing mais robusta e capta seus clientes. Ou alguém vai lá e compra, né, um território do lado do seu e tem acesso àquela fonte de matéria-prima, ou àquela comunidade local, enfim. Então, a patente, quando ela é inserida no modelo de negócio, ela é um privilégio, assim, gigantesco. Por quê? Mais para frente eu vou explicar quais são os benefícios de você ter uma patente. O principal deles, que alguns de vocês, né, já devem saber, mas eu já vou dar um spoiler aqui, é que você exclui terceiros, né, de usar. E aí, por mais que a pessoa saiba exatamente o que você tem, como, por exemplo, uma patente do iPhone, né, de como funciona o sistema operacional da Apple, ela está patenteada por 20 anos. E por 20 anos, aquele produto ele é exclusivo no mercado. Então, essa patente, essa vantagem competitiva, ninguém vai poder copiar. E isso faz o que com o seu modelo de negócio? Torna ele mais seguro para você mesmo ou para quem vai investir em você. Se você é uma pequena empresa, se você é uma empresa, um spin-off, isso alavanca o valor do seu negócio, né? Então, quando a gente fala que propriedade intelectual é chave para que você, né, se sustente num mercado competitivo, é nesse sentido, é que ela te dá uma segurança para você poder
ganhar mercado, aumentar seu fluxo de caixa, criar novas linhas de pesquisa para substituir esse produto no futuro, mas também para um terceiro investir em você. Poxa, eu vou colocar um dinheiro lá porque o modelo de negócio dele é seguro. Não vai vir um terceiro com mais recurso copiar e mais rápido me passar, né? Então, isso é assim que funciona a patente nesse contexto, tá? E aí, quando a gente olha para um conceito, para uma parte mais conceitual da inovação, né, e da propriedade intelectual, eu quero colocar o papel da universidade, né? Por que a universidade é muito importante, né? A gente usa como referência, né, o Schumpeter, que fala sobre as inovações, né? Então, a Schumpeter fala muito da inovação radical, da inovação incremental, né? Todas essas questões, tal. Mas ele tem uma frase que ele fala o seguinte: a inovação, ela tem um papel central nas mudanças dos sistemas econômicos, tá? E as empresas, né, buscam incessantemente essa maior lucratividade, tá? E elas conseguem isso através do quê? Ora, lembra no meu slide anterior? Como que eu tenho lucro? Se eu for o único no mercado, né? Ou se eu tiver os competidores num outro nível de produto. Para eu ter isso, eu preciso ter feito algo novo. Seja um processo, seja um produto, certo? Quando eu tenho tudo isso novo, significa que eu criei algo. E para eu criar algo, eu preciso ter o conhecimento. Por quê? Porque é só com base, né, na criatividade, né, ou seja, no desenvolvimento, na aplicação do conhecimento científico e tecnológico, na criatividade, que eu vou conseguir fazer um novo negócio, né? Aí, quando você olha tudo isso junto, você percebe claramente o papel da universidade gerando conhecimento, né? Esse conhecimento sendo transformado em produto, né, e novos serviços através da propriedade intelectual, que é conhecido como know-how, patente, programa de computador, tudo isso, e isso sendo transferido para as empresas para que elas possam, né, produzir aquele produto de maneira industrial para a sociedade, seja um medicamento, porque a universidade sozinha pode descobrir a vacina vamos dizer, do Covid-19, mas a gente não tem capacidade de produzir. Então, por mais que a gente descubra a vacina através de testes, isso tem uma longa jornada até chegar na nossa, né, no posto de saúde lá que a gente vai tomar a vacina. Então, quem tem esse papel é a empresa, tá? Então, essa jornada, cada um tem um papel fundamental nessa pirâmide, mas é importante saber que a universidade, ela tem um papel, né, na base, porque é na universidade que nasce o conhecimento, né? Que geram, obviamente que, né, isso é de uma forma mais institucional. Né? A gente pode, eu estou falando aqui do ponto de vista de infra, de laboratório, de alunos que vêm, de projetos de pesquisa. Certamente pode ter um gênio perdido aí em qualquer esquina, mas de uma maneira geral é nesse sentido que eu tô trazendo aqui o exemplo para vocês entenderem a relação da universidade e da inovação, tá? E aí, aqui eu gosto de construir esse slide, né, que eu falo o seguinte, né, resumindo tudo que eu disse nos últimos minutos. A gente tem, no caso da Unicamp específico, financiamento público, que vem através do quê? De ICMS. E o que é o ICMS? É um produto sobre imposto. Então, é um imposto sobre produto. Então, significa que quanto mais gente consome serviços, né, na verdade, produtos, tudo, é imposto para a universidade. Todo esse dinheiro vai fazer o quê? Com que tenha pesquisa. E as pesquisas têm que gerar um resultado, certo? Se eu estou fazendo a menção aqui, aquele exemplo que foi falado no início da fala, sobre problema, ação e resultado, né? A maioria dos pesquisadores nas universidades pegam um problema, eles fazem uma série de projetos, né? Eles agem, fazem uma série de ações e eles têm resultados que comprovam ou não né, que solucionam ou não aquele problema. Quando você tem uma série de desenvolvimentos nesse sentido, você pode protegê-los com propriedade intelectual. Por exemplo, um novo aplicativo, um novo software, você pode fazer um programa de computador, uma nova fórmula, um novo alimento, uma nova composição química, enfim, um novo design de alguma coisa, um novo equipamento,
tudo isso pode ser protegido por propriedade intelectual ou por patente. Uma nova planta, né? Você tem uma série de exemplos que você consegue produzir na universidade. Como que isso vai virar um produto de fato? A gente precisa das empresas, que são as indústrias. Então, a gente transfere, através de contratos, esse ativo intelectual, essa criação, esse resultado do conhecimento e da criação. Então, a gente passa isso por transferência de tecnologia, seja uma licença ou uma transferência total. A gente fala, olha, mediante uma contrapartida financeira, você pode explorar isso e desenvolver isso para que esse benefício chegue na sociedade, através de um produto. E é nesse sentido que a gente fala que essa é a jornada da inovação. Então, a inovação, ela é o quê? Quando um produto, né, chega no mercado e ele é absorvido pelos consumidores de maneira absoluta. Ou seja, você sabe quando tem um inovador, quando meses depois tem as cópias, né? E a patente vem para quê? Para deixar essas cópias o mais longe possível, seja na qualidade ou seja no tempo. Então, a propriedade intelectual, quando você usa ela nessa jornada, você tem por mais tempo essa liderança no mercado, tá? Eu gosto de construir esse slide porque eu gosto de mostrar bem a relação das coisas, porque às vezes as pessoas acham que a universidade pública não tem que fazer patente. Mas a verdade é que se a gente não faz essa patente, não transfere, a gente não tem como transferir isso de maneira sustentada para a empresa. Por quê? Se a gente publica, vamos supor, a gente descobre a vacina do Covid. Aqui, nesse caso, é um assunto de pandemia. E, geralmente, nesses casos, tem licença gratuita. Em alguns casos, tem licença compulsória, é outra questão. Mas eu vou falar de um produto que não é uma pandemia. A gente desenvolve uma nova tela de celular super moderna, que tem 1000 funções, eu nem sei dar um exemplo agora. E se a gente publica isso, o que uma empresa vai fazer? Poxa, isso está publicado, entendeu? Eu não vou investir nesse projeto, eu não vou investir nessa tecnologia, porque logo meus competidores vão fazer igual. Então, eu vou para outra linha. Então, você perde credibilidade, né, daquele produto daquela tecnologia virar um produto. Então, quando desenvolve uma nova composição alimentícia, que é mais nutritiva, para uma empresa produzir aquilo, ela tem que ter um mínimo de segurança. Então, a patente, no âmbito da universidade, ela vem para isso, para dar essa segurança para que a empresa produza. E aí, se ela produzir, certamente vai chegar na sociedade e o benefício vai atingir a gente, tá? Isso gera também mais imposto que alimenta toda essa roda. Então, é um ciclo vicioso, né, que eu brinco, mas mais virtuoso. E quem que faz todo esse apoio, né, de inovação e de patente na Unicamp hoje é a Inova, tá? A Mari já deve ter falado bastante da missão nossa, mas a nossa missão é fazer com que a gente estimule essa inovação e também o empreendedorismo, tá? E a gente pegue todo esse conhecimento que a gente chama de ensino, pesquisa, extensão e amplie esse impacto para quê? Para desenvolver mais a nossa sociedade e a nossa economia, tá? Então, a Inova está aqui para fazer aquela roda girar, tá? Através de 4 pilares. O que eu lidero hoje é o de propriedade intelectual, tá bom? Eu já falei um pouco disso, talvez eu não precise me estender tanto aqui, mas de maneira mais concreta a propriedade intelectual hoje na Inova, o jeito que a gente trata ela, a gente faz com que ela tenha um impacto, principalmente, né, na pesquisa e no ensino, que ela seja uma forma de transferir tudo isso para a sociedade e que ela alavanque modelos de negócio. Hoje, se você perguntar para qualquer diretora da Inova e para qualquer membro da nossa equipe, para que serve uma patente? Eles vão falar para sustentar o modelo de negócio. Por quê? Porque até 10 anos atrás, a corrida, né, a cultura da propriedade intelectual era vamos patentear, quanto mais patente, né, mais recurso eu vou ter, mais empresa vai vir até mim, e aí a gente vai conseguir ganhar bastante visibilidade como pesquisa. Olha, a Unicamp tem muita patente, olha como ela faz pesquisa boa. Só que hoje a gente já amadureceu esse conceito. A gente entende que isso teve o seu papel, mas agora não adianta eu ter 1000 patentes guardadas aqui na Unicamp, né, na minha prateleira, na Inova, se não está sendo produzido produtos, isso não vai chegar na sociedade. Porque um papel, se eu pegar um documento de patente e der na mão,
de qualquer um de nós, isso não vira um benefício, isso não vira um desenvolvimento econômico, isso não gera emprego, isso não gera imposto, não gera nada. Só gera o quê? Um custo, na média, de 30 mil reais por patente, né, para a universidade. Então, a maturidade que a Inova atingiu, né, nesse ano é que a gente precisa trabalhar isso como um modelo de negócio. Tá? Então, isso é fundamental. Agora, o ganho mais intangível da propriedade intelectual é quando ele é feito como uma isca para atrair empresa. E como isso funciona? Quanto mais patentes bem feitas a universidade tem, e quanto mais casos bem-sucedidos de spin-off e licenciamento através de patentes a Unicamp tem, empresas grandes, multinacionais, cada vez mais vão querer fazer projetos com a gente. E aí vão falar, olha, eu gostei do trabalho daquele professor ali que desenvolveu aquela patente que foi licenciada para aquela empresa. Eu queria trabalhar com ele numa solução para mim. Será que a gente pode fazer uma demanda tecnológica? Será que a gente pode fazer um projeto em colaboração? E esse é o papel da Inova. E quanto mais essa aproximação ocorrer no início do projeto, melhor. Porque daí a gente já vai fazer projetos focados no problema da empresa. E a chance da solução ser cara crachá é maior. Então, esse seria o gol maior nosso, né, do ponto de vista estratégico, do uso da propriedade intelectual estrategicamente, tá? Aqui eu só vou falar rapidamente, mas é para vocês saberem também como que está a propriedade intelectual hoje na Unicamp, né? Então, a gente tem um papel fundamental nessa promoção da cultura, porque muitos não sabem para que serve a propriedade intelectual, nem sabem, ou sabem de uma maneira muito superficial. Então, a gente tem um trabalho forte de cultura. Essa aula, por exemplo, é um caso bem sucedido de, né, disseminação da cultura. Passa um monte de gente aqui falando sobre inovação, sobre empreendedorismo. Então, esse é um papel importante da Inova. A gente teve, em 2019, mais de 100 comunicações de invenção. O que significa? Que mais de cerca de 119 pesquisadores criaram algo, inventaram algo e comunicaram lá no site da Inova, tá? Daí, a gente tem geralmente uma queda de 30% e isso vira patente. Então, se a gente for olhar o segundo número aqui, a gente vai ver que naquele ano a gente depositou, das 119, a gente depositou quase 70 patentes, tá? Isso é um indicador super bom, porque significa que das 120 patentes, comunicações que entraram, 70 eram patenteáveis. E eu vou falar mais para frente, né, como que se faz o que precisa para proteger, né, seu produto ou seu negócio, né, ou seja, a sua invenção. Esses números aqui é só para dizer que também a gente tem uma presença internacional, mas o mais importante aqui é dizer que a gente tem um bom número, né? Mas ao mesmo tempo não adianta isso ficar só depositado. Eu preciso transferir isso, eu preciso que isso vá para as indústrias para eles poderem produzir. E aí eles vão fazer isso de graça? Obviamente que não, porque salário de professor custa, manter a Inova custa, manter o bandejão custa, toda a infra da Unicamp custa, laboratório custa, equipamento custa muito, insumo custa. E aí você pensa isso ao longo dos 50 anos de um instituto, de uma faculdade, né? A Unicamp, você tem institutos aí que tem mais de 50 anos. Aí você olha assim, fala, nossa, como que volta esse dinheiro, né? Não vai voltar, nunca vai voltar, porque é um dinheiro que é investimento, então é um dinheiro que é acumulado. Isso vai voltar através de desenvolvimento socioeconômico. Quanto mais gente a Unicamp formar e essas pessoas irem para o mercado de trabalho e gerarem empregos, e inovarem, inventarem, a Unicamp vai estar ajudando com a sociedade, né? Então, a Unicamp gera emprego, gera recurso humano, gera empresas, né? As empresas filhas, as spin-offs, e tudo isso move a economia local e desenvolve novos produtos para o avanço tecnológico da nossa região e do mundo, se a gente tiver algo de impacto mundial. Mas tem uma coisa que volta de maneira, assim, financeira, que é o quê? O royalty. Os royalties, eles são uma contrapartida financeira para que a empresa produza aquilo. Então, assim, então quer dizer que não é só
a Unicamp não fica só esperando que aquilo vai gerar emprego e vai desenvolver aquela sociedade. Não, a gente também cobra uma taxa para ele ter acesso. E aí tem licenciamento, isso é feito através ou de um licenciamento exclusivo ou não exclusivo. Então, tem todo um aparato legal para fazer isso, tá? Então, o que a gente pensou, o que a gente sabe hoje é que só vou construir aqui para a gente falar. Hoje, a gente está fazendo uma revisão estratégica do nosso portfólio. Tá? Amanhã não, quinta-feira vai ter o kickoff, o webinar de kickoff, onde a gente vai lançar a nova metodologia. Por quê? Eu tenho 1000 patentes. E dessas 1000 patentes, isso é um custo altíssimo para a universidade. E não é só porque o olhar agora da universidade é dirigida para custo. Não, muito pelo contrário. É porque a gente precisa fazer o uso eficiente desse recurso. E a gente precisa cada vez mais ir focando naquela jornada da inovação, onde tem uma revolução naquela indústria, existem problemas, precisam ser desenvolvidos com base tecnológica e a gente precisa atacar esses problemas com soluções novas. Essas soluções são patenteadas e essas patentes são parte de um modelo de negócio, seja de uma grande empresa ou seja de um spin-off. E para isso a gente precisa olhar essas patentes com um olhar global, não só se é novo, se atende os requisitos, são perguntas que são muito amplas. Então a gente desenvolveu todo um questionário e a gente vai rodar um piloto esse ano. Por quê? Porque cuidar de 1000 patentes, além de não ser fácil, a gente tem que fazer uma gestão estratégica, né? Isso tem que chegar, porque tem coisas aqui, gente, que pode ter um impacto gigantesco. Só que as empresas não sabem. Então, a gente precisa... Olha, empresa, eu tenho uma solução para o seu problema. Talvez ele não esteja tão desenvolvido. Talvez ele não esteja no TRL 8, 9, que é o TRL que você, empresa, está acostumado a botar produto no mercado. Mas se ele estiver num TRL 4... talvez você possa, a gente possa fazer um novo projeto complementar para desenvolver esse protótipo. E aí a gente vai fazendo esses desenvolvimentos ao longo dessa jornada. Então, é muito importante que a gente olhe para o nosso portfólio, entenda a maturidade dele e tome ações estratégicas para que ele chegue na sociedade, que não fique só lá na prateleira da Inova, tá bom? Eu falo prateleira, mas é tudo digital, é modo de falar. Tá? Acho que daquele slide era isso que eu queria falar mais, tá? E aí, uma coisa que é importante falar é dos benefícios da propriedade intelectual, num contexto da universidade e desse processo de inovação. Hoje, a gente consegue ver claramente que a indústria ganha muito com patente. Por quê? Porque a gente fala assim, a empresa que tem patente tem monopólio, Então, você pensa só no lucro da empresa. Mas a empresa tem outros ganhos, Então, por exemplo, quando a universidade tem uma propriedade intelectual e ela é transferida para uma empresa, o que a universidade ganha, quando ela tem um mecanismo bem feito? Ou seja, eu tenho uma patente bem feita e eu transferi ela para a empresa. O que acontece quando isso cai na mídia, ou quando a empresa mesmo vê os resultados disso, os outros competidores veem, por exemplo, olha... A Cargill fez uma parceria com a Unicamp e lançou um biscoito novo aí no mercado que acabou com... não tem competição para ele, Poxa, quem que é esse grupo de pesquisadores? Deixa eu ver. O que eles fazem? Nossa, vamos ver se eles têm outras soluções, Será que eles têm um contrato exclusivo? E assim, vai ativando aí a curiosidade do mercado. Isso faz com que a gente aumente nosso prestígio. Eles queiram, vamos contratar um cara da Unicamp que eu sei que os caras lá sabem fazer isso. Atrai talentos. Então, tem uma série de coisas que você vai desenvolvendo nesse âmbito. Não é somente o royalties, tá? E na sociedade é muito claro. Por quê? Porque se todo esse conhecimento que está na universidade, ele não é adequadamente explorado, ele não vai ser transformado em produto nem serviço. Ele vai ficar... E eu falo universidade, mas às vezes a própria empresa, ela tem um centro de P&D, ela tem uma mente criativa, mas fica só no âmbito da criação, Fala, eu inventei algo aqui, mas eu não sei prototipar, eu não sei fazer isso, não sei escalonar, eu não sei fazer isso virar algo, que vai chegar na sociedade. Então, quando a gente fala desse benefício, é que quando uma inovação chega na mão nossa, através de um celular novo que a gente compra, é ali, Você está com um benefício melhor, você está com um alimento melhor, com um remédio melhor, com um produto melhor, com uma TV melhor, com
um equipamento melhor, com um carro melhor, tudo melhor, para que te dá mais conforto, mais bem-estar e você viver bem, né? Sem contar que gera emprego. Então, eu vou trabalhar na empresa que foi, né, instalada aqui para desenvolver o novo iPhone 20, né? Vem para o Brasil e a gente vai... Gera emprego, gera imposto. Então, é um benefício em todas as cadeias, né, do processo, tá bom? O que mais? Vamos ver se eu... Agora, aí assim, a grande pergunta é, né? E como que isso, qual que é a chave para isso ser bem feito, né? A gente passou por um processo no passado, nos últimos 15 anos, que alguns fatos ou mentiras, né? Algumas mentiras ficaram muito, né, fakes, assim, que é o quê? A universidade é burocrática, porque na universidade nada anda, porque na universidade nada do que eu vou conseguir, não faz parceria com a universidade porque é tudo público, vai dar confusão. Tudo isso foi superado com marco legal, com leis, tá? com políticas, com processos. Então, hoje, se você olhar na Unicamp, a gente está embasado por regras, que são políticas, normas, tudo muito claro, que beneficia toda essa jornada da inovação e que está amparado pela lei. Então, se você olhar, para a gente fazer algo bem sucedido nesse contexto da universidade, empresa, você precisa ter essa política bem consolidada, tá? Então, isso aqui eu só trago para trazer um pouco de clareza de que hoje, para você desenvolver uma parceria com uma empresa, você fazer uma propriedade intelectual, acessar uma propriedade intelectual de uma universidade, pelo menos da Unicamp, você tem segurança, agilidade e transparência. E isso, né, se você for no site da Inova, você vai achar nossas políticas, tudo, e você vai perceber os benefícios que tem para todos os envolvidos nesse processo, tá? E aí, entrando um pouco, né, antes de eu falar de como você protege o seu negócio, eu fiz uma parte, a primeira parte da fala já foi, né, eu estou entrando quase que na segunda, que vai ser bem breve para a terceira, é a propriedade intelectual, né? Ou seja, como proteger a sua invenção, que pode ser um produto ou um serviço, né? Primeira coisa que você tem que entender é o que é propriedade intelectual, né? Então, a propriedade intelectual, lembra que eu falei bastante do conhecimento? Ela é um conjunto de direitos, tá? Estabelecidos por leis nacionais e internacionais, no sentido de cada país tem, tá? É raro um país que não tem uma lei de propriedade intelectual. A gente tem o TRIPS, né? A gente tem acordos que tem os signatários, né? Tem quase 300 países, tá? Que reconhecem a propriedade intelectual como um direito, tá? E ele protege o quê? A atividade intelectual, ou seja, tudo aquilo que é criado no campo científico, tecnológico, industrial, artístico, literário, enfim, quase que tudo que se cria, né, pelo homem. Recentemente tem até discussões sobre criações pelas máquinas, né, que é casos que estão no litígio ainda nos Estados Unidos, mas enfim, né, vamos mais no tradicional aqui do que é criado pelo homem. Ele é considerado um ativo intangível. Por quê? Porque está no âmbito do conhecimento. Então, eu consigo proteger as criações intelectuais, tá? E isso é um ativo intangível. O que é um ativo intangível? Quando você tem uma empresa, você tem, né, as máquinas, você tem os carros, né, da sua empresa, os computadores, os insumos, o seu estoque. Isso são capital tangível, né? O terreno que você implantou sua fábrica, isso tem um valor. Só que tem um outro valor que pode ser tão grande, tão valioso, ou até maior, que é o capital intelectual, que é o quê? É as criações. Patentes, e aqui, quais são os tipos, né? Tem 3 grandes grupos, tá? Tem o direito autoral, que abrange programa de computador e direito de autor, além de direitos conexos, tá? Direitos conexos, para a gente, é pouco usado. O que é um direito conexo? Eu não vou falar dele mais para frente, por isso que eu vou falar aqui. Os outros eu vou falar mais para frente. Eu fiz uma música, né? Eu sou o compositor. Só que aquela música, ela teve um intérprete. Aquele intérprete foi fundamental para né, para o sucesso daquela música. Então, é reconhecido que ele tem um direito conexo daquela música, entendeu? Então, é bem complexo, não é a minha área, mas, enfim, é algo que a gente não tem muito na universidade, a gente não trabalha com isso. Então, eu não vou falar mais dele, mas eu vou falar dos outros, tá?
que são proteções sui generis? Por exemplo, uma nova planta. Ah, eu fui lá no IAC, ou lá no IB e desenvolvi uma nova cultivar de café sem cafeína. Olha só, é um Nespresso descafeinado, só que na planta. Daí eu fiz uma nova cultivar, então eu posso proteger ele por cultivar. Esses outros também, conhecimento tradicional e topografia de circuitos integrados, também a gente usa muito pouco, não vou falar deles. O foco mais vai estar aqui na nossa conversa em propriedade industrial, que é o quê? É o que envolve as indústrias, né? As empresas, é aquilo que a gente produz, porque o nosso conhecimento gerado na universidade é muito de base tecnológica, a gente tem muito direito autoral, e a gente explora isso também. Mas o foco da nossa conversa, enquanto produto e serviço, ele está aqui, né? Tem aqui programa de computador também, hoje em dia, mas ele está mais focado aqui na patente, tá? Então, se você olhar aqui, o que é propriedade intelectual? Propriedade industrial, é marca, patente, né? E segredo industrial, basicamente. Eu vou falar um pouquinho desses outros aqui, tá? Mas cada uma dessas caixinhas, dentro desses 3 grandes grupos que se diferenciam entre si, eles são considerados propriedade intelectual e é uma forma de você gerar uma vantagem competitiva para o seu negócio, tá? Esse aqui construiu errado, eu vou construir ele inteiro, daí fica mais fácil. Então, o direito de autor é criativo, né? Um livro, você fez uma roupa, né? Você desenhou uma roupa nova e fez um estilo novo. Tudo que você cria em termos de escrita, né? Ou que tem algo desse trabalho criativo, você pode desenvolver, você pode proteger através do direito de autor. E ele é automático. Se eu fizer um quadro e assinar com meu nome e minha data, ele já está lá o direito nasce com a obra, tá? E ele dura a vida do criador mais 70 anos na pós-morte dele, ou seja, os herdeiros podem explorar. Então, por exemplo, se a gente for ver músicas, né, de pessoas que já faleceram, né, ele não está em domínio público. Se você for pegar, né, uma canção muito antiga, né, Beethoven, por exemplo, esses já estão em domínio público, mas se, por exemplo, pegar alguém que morreu recentemente, algum cantor, ela ainda não está em domínio público, tem que esperar 70 anos da morte dele para que caia em domínio público. Tá? Programa de computador é o código-fonte, ele se assemelha muito com o direito autoral, porque quando um cara faz um app novo, ele tem um código-fonte que ele escreve. Esse código-fonte, se você quiser proteger, esconder ele, fazer um código fechado, você registra ele no NPI e você tem a proteção do código-fonte, ninguém mais usa, tá? Cultivar, ele vale 15 anos, tá? A proteção dele. O que é valer 15 anos? Que eu consigo excluir terceiros, né, por 15 anos, de usar aquele meu aplicativo. Vamos supor o iFood, tá? Se ele for protegido por programa de computador, né, ninguém pode fazer um aplicativo exatamente igual a ele por 15 anos. Cultivares é aquilo que eu falei, uma planta, tá? Ele também dura de 15 a 20 anos a depender da planta. Eu fiz por transgenia, eu fiz por melhoramento genético, qualquer que seja o meu produto ali, eu posso proteger a minha planta. Vamos supor que eu fiz uma planta que produz insulina, né? Ou eu fiz uma planta que o milho tem uma vitamina A, e aí a criança come aquele milho que é mais nutritivo. Eu posso proteger por cultivar, tá? Indicação geográfica. A mais famosa é a do champanhe, né? Então, eu desenvolvi uma bebida espumante, só que só eu faço aquela bebida, porque eu moro na região de Champagne, eu sou francesa, e minha família, há centenas de anos, fazem isso. Então, todo o vinho espumante, né, bebida espumante que sai da região de Champagne, só o vinho que sai de lá pode ser denominado champanhe. O resto tem que ser frisante, espumante, não pode usar a palavra champanhe. Tá? A mesma coisa queijo de Minas. O queijo de Minas, ele é feito ou numa região ou por um processo específico que foi desenvolvido ali. Eu preciso ter uma certificação para eu poder produzir o queijo de Minas, tá? Então, isso tudo é indicação geográfica, tá? Esse não tem prazo, ele é enquanto aquele produto estiver sendo explorado, né? Segredo é muito usado na universidade. A gente tem muita licença de know-how e de segredo industrial, ou seja, é um conjunto de informações, tá, que não são conhecidas e que geram uma vantagem competitiva. Então, por exemplo,
Existe um processo industrial e eu sou uma professora na Unicamp, ou a minha empresa sabe exatamente, né, alguns parâmetros que melhorariam aquilo. Só que isso não é patenteável, porque não tem robustez suficiente. Então, o que eu faço? Eu passo isso, né, através de um know-how para uma empresa. Ou eu sou uma empresa e eu sei um jeito, um processo, né, específico de proteção de tecido, né? E isso é um know-how e não conto para ninguém, e eu tenho certeza que eu tenho segurança suficiente que isso não vai ser roubado. Então, eu guardo isso como know-how, tá? É um conjunto de informações que não é óbvio de uma pessoa deduzir por engenharia reversa ou por uma simples espionagem, né, de produto ali. Não basta abrir meu produto, você não descobre, né? Então, não inspira e não tem custos, mas também o risco é grande, que se você, né, der bobeira, né, ou alguém pode chegar por outras vias na mesma conclusão, tá? O que é a marca? A marca é a mais famosa, né? A gente conhece a marca porque ela é um símbolo, seja ele, né, uma marca simples, por exemplo, Unicamp. Ninguém pode usar a palavra Unicamp, seja colorido, seja vermelho e roxo, de nenhuma cor. É uma marca. Só que, além disso, ainda tem a marca mista, que é o quê? É o logo da Unicamp, com aqueles raios, e com a palavra naquela fonte, naquela proporção de letras, naquela cor. Aquilo é a marca mista. Também ninguém pode usar. Ninguém pode, por exemplo, não pode escrever Pucamp naquele formato, entendeu? Porque pode estar infringindo a nossa imagem, né? A marca mista da Unicamp. Então, tem uma série de formas de você proteger o seu negócio através de marcas. Por uma marca nominativa, uma marca mista, uma marca figurativa, que é só o símbolo da Nike, né? Que é aquela seta, né? Aquele certo deles. Então, tudo isso é protegido por marcas. E a marca dura 10 anos e ela pode ser renovável por quantas vezes você pedir, tá? E aí a gente chega no grande astro da noite, que são as patentes, né? Ou seja, a patente é tudo aquilo que você cria, né? Que você inventa e que tem que ser novo, inventivo e tem que ter aplicação industrial e dura 20 anos, tá? E aí, por exemplo, a gente fala geralmente de produto ou processo, né? Quando a gente fala de serviço, geralmente tem um método, um processo envolvido. E aí é relacionado a uma atividade, né? Ou a uma entidade física, tá? E aí disso que eu vou falar agora um pouquinho. Aqui eu já falei, né, que é um pouquinho daquilo que a patente é uma propriedade que o governo, né, o Estado confere e que ele impede terceiros de usar, tá? Em outras palavras, gente, a invenção ou o negócio que é protegido por patente, ele não pode ser fabricado comercialmente. Ninguém pode utilizar, ninguém pode distribuir, ninguém pode vender sem o consentimento do titular, tá? Então, se você tem uma patente protegendo parte do seu negócio, mas ninguém vai poder fazer aquilo. Isso é uma baita vantagem competitiva para o seu negócio, tá? Isso aqui eu sempre gosto de falar, por quê? Porque, né, às vezes gera essa confusão. A patente, ela tem o titular e ela tem o inventor. Quem que cria as coisas? Quem cria as pessoas são pessoas, né? Pessoas físicas. Então, os inventores geralmente têm CPF. É um aluno, é um professor, né, na universidade. Ou, numa empresa, é um funcionário, é o próprio sócio da empresa, né? Então, são pessoas. A atividade criativa, ela vem do intelecto, do humano, né? Então, o autor de todas as patentes, os inventores, né, os autores dos programas de computadores são pessoas, tá? E eles podem não ser donos da patente, eles são só os criadores. Por exemplo, numa empresa, se você é contratado para criar algo, você é um pesquisador, aquela patente, de acordo com o seu contrato de trabalho, vai pertencer à empregadora, ou seja, à empresa. Então, quando você tem uma equipe e essa equipe está com contratos formais com você, você paga o salário delas, elas estão nas suas instalações, criando algo, aquilo pertence ao dono, ao CNPJ que os emprega. Na patente vai ter lá titular, vamos supor, Raquel Corporation. Inventor, vai estar lá Ali, né? E o sobrenome dele, tá? Isso é protegido pela lei trabalhista, pela lei de propriedade intelectual e pelo contrato de trabalho. Na universidade é a mesma coisa. Aluno, docente, pesquisador são os criadores.
mas quem detém a titularidade é a Unicamp, tá? Isso é importante vocês saberem, porque às vezes você pensa assim, né, eu tenho uma empresa, mas daí o pessoal vai criar, e aí, aquilo é meu ou é dele? Não, é do dono. Se você paga salário, tem um contrato formal, né, e tem todas essas regras bem estabelecidas e claras, né, esses acordos, você pode fazer né, a recompensa de duas formas. Ou você já contrata ele, falando, olha, eu vou te pagar um salário para você pesquisar, então, né, a sua recompensa é essa, o seu salário, ou você dá um bônus, fala, olha, se a gente conseguir uma patente, né, para o mercado concedida, tal, te dou 10% de bônus. Cada empresa tem a sua forma de motivar os pesquisadores a criarem. A Unicamp, por exemplo, ela dá 1/3 dos royalties pro indivíduo. Então, por exemplo, o Ali, se eu fosse, né, se o Ali fosse inventor da Unicamp e eu fosse a Unicamp, né, eu vou, a hora que eu receber o royalties, eu vou dar 1/3 na mão dele. Ele pode ir para a praia com esse dinheiro, ele pode fazer uma festa, ele pode guardar. Esse dinheiro não tem nada a ver com... é dele, tá? Então, isso é um incentivo que a universidade dá. O que é importante vocês saberem, né? Mas tem patente em todo mundo, a patente no Brasil vale nos Estados Unidos? Não. Uma patente mundial existe? Também não. O que é importante vocês saberem? Quando vocês criam algo e protegem no Brasil, você está limitando aquela exclusão de terceiros no Brasil. Então, se você quiser exportar o seu produto para fora, você já tem que prever isso dentre 12 meses. E aí você vai falar, olha, eu quero ser global, eu não vou vender só para o Brasil, eu vou vender para a China, Europa, Estados Unidos. E eu vou proteger a patente nesses 3 mercados que eu falei. E aí você, dentro de 12 meses, que é isso aqui, né, que é esse período aqui, você pode expandir a sua patente internacionalmente. Raquel, mas 12 meses é muito curto, eu não tenho dinheiro, eu sou uma startup, eu sou uma empresa pequena, eu não tenho tanto dinheiro assim. Não tem um prazo maior? Tem. Você pode usar o sistema PCT. É a patente mundial? É. Ela me protege em todos os países? Não. O PCT, ele só te dá uma forma de você postergar o depósito nos países de interesse. Então, ao invés de você depositar em 12 meses depois da sua invenção, você protege depois de 30 meses, tá? Você ganha tempo para você arranjar investidor, validar o seu produto. Meu produto é bom mesmo? Será que vale a pena eu gastar esse dinheiro lá? E será que eu vou chegar no mercado lá competitivo? Tudo. Você faz todos os testes nesses tempos. E aí, depois de 30 meses, você fala, não, vale a pena, eu vou para os Estados Unidos, Europa e China, que são os mercados mais relevantes. Aí você faz um depósito similar, que a gente chama de família da patente, em cada um desses mercados, tá bom? Aqui eu vou passar bem rápido, mas a primeira coisa para definir, né? Não vou passar bem rápido essa parte aqui, mas a primeira coisa para você definir se o seu produto ou processo ele é patenteável é porque você precisa saber se você não fez uma descoberta. Gente, descoberta não é invenção. Por exemplo, você é um bioquímico, aí você pegou uma planta, extraiu a planta, fez lá uma análise e descobriu que tem um princípio ativo lá que cura o corona. Você vai patentear isso. No Brasil, você não pode patentear isso. Você tem que fazer o quê? Uma composição. Mas eu vou diluir essa composição só com água, né, para diluir, para eu poder tomar. Não. Essa diluição, tem aqui até um exemplo aqui, se eu não me engano. Ela tem que ter um componente, ó, tá vendo, ó? Composição do extratos com um componente ativo, com maior absorção. Tem que ter uma função. Então, você tem que ter uma invenção, uma criação. Não pode ser algo que você extraiu de um ser vivo, por exemplo. Eu descobri que pele de peixe cura, né, regenera a pele. Então, eu vou proteger a pele da tilápia para regenerar. Não, isso você tirou parte de ser vivo. Também não. Você tem que extrair o ativo, talvez fazer uma formulação, fazer uma pomada. Essa pomada tem que ter ingredientes que ajudam, né, na entrega desse ativo na pele, etc, etc, etc. Então, não são patenteáveis descobertas, você precisa ter uma invenção, tá? Então, tudo isso, primeira pergunta que você tem que fazer é olhar o artigo 10 da Lei de Propriedade Intelectual e ver se o seu produto ou processo não é parte de ser vivo, não é um método de matemática, não é uma série de coisas que estão listadas lá que eu trouxe aqui de exemplos. Então, por exemplo, eu descobri um micro-organismo que, né, a gente faz um sachê lá, tem uma farmacêutica lá que ele regenera a flora, é ótimo, tal.
Posso patentear? Não, porque ele é um micro-organismo. O que você pode fazer? Ah, um processo microbiológico de produção desse sachê. Isso você pode. Daí a sua empresa vai ser responsável por fabricar esse sachê. Ah, eu descobri um método de descobrir o COVID, né? In situ, né? Ou seja, eu consigo ver no corpo da pessoa, o meu método é assim, pega, enfia o cotonete e aí eu passo isso numa placa e eu vou patentear isso. Não, isso você não pode patentear. O que você pode patentear? O método de detecção in vitro. O que é isso? Você vai patentear o kit que você desenvolveu, se ele for novo, tá? Nesse caso não é novo, porque ele usa uma técnica de PCR e tal, mas se fosse novo, entendeu? Ah, eu desenvolvi um método de detecção in vitro que é novo, que é totalmente inovador, e ele é in vitro, ele não é no paciente, é lá no meu laboratório. Aí pode. Então, para cada um dos seus produtos ou processos, você tem que fazer essas perguntas que estão claramente dispostas na lei, entendeu? Basicamente, não pode ser descoberta, tá? O que é descoberta? Tudo isso aqui, tá, gente? Eu peguei de maneira bem detalhada, mas, a grosso modo, se está na natureza, não é patenteável, né? De maneira transladada, vamos dizer assim, tá? Ah, tá bom, eu descobri que o que eu tenho é uma invenção. Eu tenho um produto que eu inventei, que teve, né, não é uma descoberta. E agora? Você precisa ver se tem requisitos de patente, ou seja, ele é novo? O que é a novidade? Tudo que existe no mundo hoje é estado da técnica. Literatura, jornal, rádio, tudo que está publicado de forma oral ou escrita é estado da técnica. O que você precisa fazer para saber se seu produto é novo? Jogar as palavras-chave num campo de busca de umas bases específicas e ver se o que você criou, alguém já criou. Se alguém já criou, você não é novo. Se você não achou nada, então você cumpriu com o requisito de novidade, tá? E a atividade inventiva? Esse é mais difícil. Por quê? Raquel, eu li num artigo que o micro-organismo, que o extrato da planta tal, né, que o composto ativo tal, ele é antimicrobiano. Eu estou pensando em usar isso para uma pomada que eu vou fazer nova. Olha, é óbvio. O que tem a sua pomada de novo? Ah, não tem nada. É só pegar mesmo aquela planta, extrair ela e passar ali e tal. Bom, então você não tem nada ali muito inventivo. O que você precisa ver? Um composto que nunca foi descoberto a atividade dele antes. Então, um componente ativo que ninguém sabe que ele é antimicrobiano, né? Aí sim você vai ter uma atividade inventiva. Ou você juntou ele, por exemplo, com vitamina C. E isso deu um efeito sinérgico. Você conseguiu potencializar. E não tinha nada disso na literatura. Então, você conseguiu cumprir com a atividade inventiva. Você superou a atividade inventiva, tá? Ou seja, a atividade inventiva, ela não pode ser óbvio para aquela pessoa que é técnica no assunto, lendo as referências, que ela juntasse duas referências. Ah, eu vou juntar esse paper aqui com esse cara aqui, e aí eu vou fazer um produto novo. Se você só adicionar, sem nenhum efeito técnico superior, sem nada, algo que te gere uma motivação para inventar aquilo, né, para ir além do que está óbvio ali, você não tem atividade inventiva, tá? E aí, a suficiência descritiva é o quê? Ah, eu tive essa ideia e não é novo e eu tenho atividade inventiva, porque eu quero fazer, você estruturou muito bem o seu plano, mas você não concretizou. Você não tem um experimento, você não tem um resultado, então você não tem a suficiência descritiva. Você precisa fazer experimentos laboratoriais, né? Você precisa testar, você precisa fazer controle versus, né, as suas questões, você precisa ter tabelas com resultados, analisar esses resultados. Então, isso é a concretização, tá bom? E aí, aqui eu mostro... Peraí que meu mouse travou aqui. Ué, meu mouse não está descendo aqui para mudar o slide? Ah, e aí eu mostro aqui de maneira gráfica, que é o seguinte, quando você está numa inovação, né, numa invenção disruptiva, tem pouco estado da técnica, porque você está desenvolvendo algo, criando algo novo. Então, o alcance da sua proteção vai ser muito maior. Por quê? Porque você vai conseguir, né, concretizar aqui, relatório descritivo é o corpo da patente. Você vai ter uma série de exemplos de concretização que vão estar fora do estado da técnica, e aí a sua proteção é maior. Quando você tem muita coisa no estado da técnica, tá muita publicação, muita coisa, você tá mais difícil de superar aquilo, você não tem nada de disruptivo.
Então, você está com uma proteção mais curta, tá? Tudo isso são análises que um especialista de patentes faz. Na Inova, a gente tem uma equipe para isso, tá? Todas as invenções que vêm, a gente faz essa análise, tá bom? Bom, aí lembra que eu falei, como que eu já sei que eu tenho algo patenteável, eu atingi os requisitos, e como que eu faço agora, né? A primeira coisa, gente, vocês têm que fazer uma busca, tá? E aí, a busca de anterioridade é isso, vocês vão pegar a data de hoje, né, e olhar tudo que tem para trás. E aí, vocês vão olhar todas as notícias, rótulos, patentes, bulas, manuais, e ver se o seu produto ou processo não está ali. Se não tiver ali, né, isso tudo eu estou falando de uma maneira simples, mas geralmente tem treino, né? Tem curso para isso, tem curso de busca, tem curso de análise, tem curso para patenteabilidade, né? Hoje a Inova tem essa competência. A equipe que eu lidero hoje, a gente tem um grupo de especialistas de alto nível que fazem tudo isso. Ah, Raquel, mas eu não sou da Unicamp, eu sou um terceiro, eu não sou aluno nem docente, eu desenvolvi meu produto e meu serviço na empresa. Bom, aí a gente aconselha sempre a você procurar alguém especializado. Ou você se especializa, né? Se você quer ser uma empresa sempre inovadora, que vai inventar sempre, você busca ter essa competência dentro de você, né? Porque ela é cara para você terceirizar. Então, você contrata um pesquisador e treina ele na área de propriedade intelectual para ele poder dar esse apoio, tá? Uma vez que você fez a busca certinha, você deposita a patente que vai ser a sua data de prioridade. Tudo que acontecer daqui para frente igual à sua invenção, não vai ter problema, porque você já está protegido, tá? Mesmo que você entrar numa fase nacional lá na frente, o que vai valer é essa data zero aqui, tá? E para que serve a busca? É só para isso? Não. A busca, gente, tem que ser uma aliada de qualquer desenvolvimento de pesquisa, né, de pesquisa e desenvolvimento na empresa, na indústria, na universidade, em qualquer âmbito, ele é muito importante. E aqui eu listo as 10 principais, tá? Eu vou citar 3 delas, tá? Primeiro, para orientar, você saber se você está indo, né, para o lugar certo. Às vezes tem gente que já fez o que você está fazendo, então você sai dali e parte dali para frente. Às vezes tem tecnologias que podem substituir rapidamente a sua, então você já fica meio de olho. Então, para a estratégia da sua empresa, você tem muito valor. Não só para desenvolver coisas novas, mas para saber como você se posiciona no mercado. E tem a questão também do FTO. O FTO, para quem tem empresa, produto e negócio, ele é muito importante. Por quê? O que é o FTO? É liberdade para operar. Quando você tem um produto ou um serviço, além de você proteger ele para que terceiros não copiem, você tem que tomar cuidado para ver se você não está copiando de terceiros, porque às vezes de boa fé você faz algo achando que é novo, tudo, mas na verdade já tem uma patente sobre aquilo e você não tinha conhecimento. E aí o que acontece? Daqui 2 meses que você começou a produzir, vender, você recebe uma notificação, né, na sua empresa dizendo, ó, está infringindo minha patente, pare de produzir ou, né, ou você vai ser multado, notificado, autuado, enfim. Então, a gente precisa ter a busca, né, para saber quem são meus competidores, ou seja, quando você joga uma palavra-chave, por exemplo, eu trabalho com peça de carro, né, de pistão, eu jogo essa palavra-chave, eu consigo ver todas as empresas e universidades e centros de pesquisas que estão trabalhando nisso. Eu faço um mapeamento de competidor. Isso me dá mais ferramenta para eu me posicionar no mercado. Eu consigo ver quem está fazendo tecnologia similar, que vai substituir a minha. Eu consigo ver o que já estão fazendo num projeto que eu estou investindo milhões, e eles estão muito na frente. Então, eu vou descontinuar esse projeto e vou focar recursos em outro. Então, é uma baita parceira estratégica para qualquer empresa, tá, gente? Como fazer essa busca? Tem um passo a passo em qualquer tutorial, vocês podem achar. A gente tem o nosso, que é uma série para fazer a busca, né? Para você fazer prospecção tecnológica, você tem que se preparar. Fazer a palavra-chave, descobrir quais sites você vai buscar, fazer análise dos documentos, comparar esses documentos. Então, tem um passo a passo aqui, que é sempre bom você ter apoio de um especialista, tá? E aonde eu faço essa busca? Google, primeiro. Google é, assim, né? Tudo tem que começar no Google, né? Artigos, né? Científicos, no caso de pesquisa de produtos e serviços tecnológicos, artigos.
Bases de patentes, primeiro gratuitas, a gente tem acesso a várias muito boas, a própria o SpaceNet, o WESP2, são ótimas. E aí, na universidade, na Unicamp, a gente tem acesso a uma das melhores bases pagas, que é caríssimo, que é o Orbit. Então, se você tiver na ABC e logar dentro do IP de um computador, de qualquer laboratório da Unicamp, na ABC, em qualquer lugar da Unicamp, você tem acesso ao Orbit. E para acessar, você entra no site da Inova, que tem o passo a passo, tá? Essa limitação aqui eu não vou falar agora, que isso é muito especializado, mas assim, tem documentos que ficam 18 meses em sigilos, então você tem que sempre ter essa limitação, tá? E o período de graça, o que é o período de graça? Isso acontece muito na universidade. Ah, o meu pesquisador, o meu professor, o meu aluno, a gente publicou o artigo. Perdi a patente? Olha, não perdeu, mas a gente vai usar um recurso da lei, que é o artigo 12, que diz que dentro de 12 meses, né, que precedem o depósito da minha patente, se a publicação for feita pelo inventor ou pelo seu empregador, que é no caso a Unicamp, não será considerado estado da técnica. Ufa, né? Salvou. Salvou, mas não é uma estratégia muito boa porque ela tem limitações, tá bom? É só para vocês saberem que às vezes vocês podem se deparar com algum parceiro, alguma tecnologia que já foi publicada. Tem solução, tá? Mas o ideal é que ela seja nova absolutamente, tá bom? Ah, e depois que você faz a busca, o que você tem que fazer? Comparar. Lembra que eu falei da atividade inventiva? Então, é tudo novo? Ah, a sua invenção, por exemplo, a característica 1, 2, 3 e 4. A minha invenção tem todas, mas o estado da técnica não tem a 2 nem a 3, né? Então, você confirma se você tem atividade inventiva nessa tabelinha que você vai comparando suas características frente ao que já está conhecido. A Inova tem um curso, todo ano a gente faz curso, provavelmente o ano que vem a gente vai fazer um só de busca, tá? Se você tiver interesse, né? O INPI tem, um monte de site tem, viu, gente? Se vocês colocarem no Google, buscas, né, prospecção de tecnológica, vocês acham, tá? Lembra, o desafio da busca é você chegar no fim. Por quê? O Google é infinito, gente. Base de artigo é infinito. Você tem que ter uma metodologia bem clara de começo, meio e fim. E você tem que assumir risco. A partir daqui, eu estou seguro de que meu produto é novo e eu vou. Ah, mas e se o NPI lá na frente achar um artigo que eu não vi? Paciência, é o risco do processo. Ele não a gente fala que ele não é exaustivo, ele não vai até o fim. Eu não tenho como garantir que na China, né, numa revista chinesa que não está traduzida, o meu produto não tenha sido já feito. Agora, se alguém souber ler chinês no INPI e achar esse artigo, paciência, entendeu? Então, existem limites para a busca, mas você, como dono do negócio ou como gestor, né, daquela patente, você assume os riscos calculados, tá? Ah, daí você vai perguntar assim, como que eu começo, né? Se você for um aluno da Unicamp, um professor ou um pesquisador, você vai pelos canais da Unicamp. Você tem a comunicação de invenção, você tem comunicação de spin-off, você tem comunicação de projetos, você tem uma série de canais no site da Inova para comunicar o seu produto, o seu negócio, o seu processo. E a gente vai fazer uma análise global para te apoiar, tá? Aqui é só de maneira ilustrativa, né? Se você fizer uma comunicação de invenção, a gente vai olhar todas as empresas que podem apoiar, investir em você. Se você entrar com uma comunicação de spin-off, a gente vai ver se você tem patente, se seu produto é patenteável. Então, a gente te dá todo esse apoio, tá? Agora, né, o que acontece? A gente vai passar por um processo de avaliação que começa na aprovação da CI, tem análise, tudo, tá vendo? Busca de anterioridade a gente faz, a gente paga a patente, a gente faz todo... Os inventores não têm custo da patente. A Unicamp, ela banca tudo isso, tá? E isso é feito através do orçamento da Inova. Então, a missão da Inova é apoiá-los nessa proteção desses produtos e processos. Ah, Raquel, mas eu não sou membro da Unicamp. E aí, o que eu faço, né? Bom, você tem que, como pessoa física ou pessoa jurídica, né, proteger o seu produto e processo no INPI. Lembrando de fazer essas perguntas que eu falei. É patenteável? Atende os requisitos? Eu fiz uma boa busca, né? Escrevi um bom documento de patente, daí você escreve o documento, que ele é composto por 4 partes bem simples, é um resumo, um relatório descritivo, tá? É simples, mas é específico. Um especialista precisa ajudar. Então, se você não é membro da Unicamp, eu dou 2 dicas aqui para vocês.
Tem um canal do YouTube do próprio NPI, que é o PI na prática. São 7 vídeos, né? Então, o primeiro vídeo aqui é sobre marcas e patentes, primeiros passos para obter o registro, aqui tem acompanhe seu processo, né? Como pagar taxas e dar entrada no pedido, tem todo um passo a passo. Então, não é difícil você fazer sozinho, mas a gente sempre aconselha você a, né, procurar um especialista para te orientar. Ah, Raquel, mas eu não tenho orçamento, a minha empresa é pequena, tal. Então, se estuda, né, que tem bastante material, o INPI tem o guia também. Outro lugar é o site do INPI, que tem Minha Primeira Patente. Lá tem um tutorial passo a passo de como você proteger a sua patente, tá? E aí você protege ela. Se você for um membro da Unicamp, basta mandar uma comunicação de menção que a gente apoia vocês em tudo, tá? Mas às vezes, né, tem muita gente nessa disciplina que tem o próprio negócio e tal, e aí tem que achar ou um escritório terceirizado ou ir direto no NPI, que você pode, né, desde que você esteja seguro dessa sua, né, dessa sua capacidade de cumprir com essa tarefa aí de proteger, tá bom? A mensagem final aqui para a gente terminar é: propriedade intelectual é parte do processo de inovação, ou seja, aquele meu slide mostra muito isso, né? A jornada, ela é uma ferramenta. Eu gostei muito do começo lá do colega do Vale do Silício, que ele falou exatamente isso, né? Cultura da criação e jornada da inovação com ferramenta. A patente, ela é uma ferramenta para você navegar nessa jornada de forma bem sucedida, tá? Era isso, eu agradeço, Ali. Se tiver alguma pergunta, eu estou à disposição, e obrigada aí pela audiência aí dos participantes. Tem sim, muito obrigado, Raquel. Vamos lá para as perguntas. A Ariane, eu acho que ela faz música, ela fez 2 perguntas sobre música. Eu vou ler as 2 juntas e aí você responde. A primeira é se a composição musical pode ser protegida por propriedade intelectual. Você acabou falando lá que é o direito autoral. Direito de autor. Isso. E aí, a segunda pergunta, ela pergunta se as músicas que ela está compondo como aluna de música e outras obras que são entregues como atividades acadêmicas são de propriedade da Unicamp. Olha, é o seguinte, como funciona o direito autoral, tá? É importante vocês saberem que toda a propriedade intelectual, e a propriedade intelectual inclui, lembra, propriedade industrial, que são as patentes, e direito autoral, direitos autorais. Dentro de direitos autorais, tem os materiais que são produzidos. Então, vamos supor, eu sou professora e eu sou contratada para dar aula, e eu produzi um material da minha aula. Eu produzi um EAD, eu produzi uma aula, essa aula que eu fiz agora, não sei se vocês repararam, tem lá um copyright, tudo. Eu tenho direitos autorais, mas o direito patrimonial, ou seja, o direito de explorar aquela obra é da Unicamp. Por quê? Porque eu fui contratada como professora, né? No caso, eu não sou professora, estou dando um exemplo, senão as pessoas acham que eu sou professora mesmo, não sou. Dei um exemplo aqui, eu estou como professora hoje, mas eu não sou da carreira docente, tá? Eu sou funcionária. Mas se eu fosse uma professora contratada, né, uma docente, e eu tenho esse contrato com a Unicamp, eu já estou submetida à lei, né? A lei diz que o direito patrimonial, ou seja, o direito de explorar aquilo, se eu quiser fazer daquilo um curso pago, se eu quiser, né, fechar aquele conhecimento, né, se eu fosse uma universidade particular, vamos supor, fechar aquele conhecimento e não disponibilizar ao público, uma série de coisas, eu tenho esse direito. É que a gente, como universidade pública, a gente tem uma política, né? Então, a gente, né, dissemina muita coisa que a gente produz. Então, a própria Unicamp, ela cede gratuitamente, né, muitos dos seus direitos, né? Mas quem pode tomar essa decisão é somente a Unicamp, que é representada pela Inova, né, que tem essa competência de dizer se pode ou não, né, patentear ou proteger aquilo, se aquilo é passível de um direito autoral ou não. E ainda mais, se eu quiser ceder gratuitamente, eu, né, na posição de diretora, eu não tenho essa autonomia. Eu preciso submeter isso ao Consul, ao Conselho Universitário. Então, vamos supor que eu tenho uma patente que ela tem uma causa social, né? Ela é uma patente que, sei lá, é um aplicativo para mulheres abusadas ou para crianças, né, que sofrem de abuso.
isso tem um impacto social, mas para eu ser, e isso está protegido por uma patente ou por um programa de computador. Eu preciso submeter para o Consul, o Conselho Universitário, como, né, a maior representação da universidade, vai dizer que sim, isso realmente tem um cunho social e nós vamos ceder livremente, entendeu? Então, todo o direito patrimonial, de patente, de autoral, de tudo que eu falei na aula, o direito patrimonial é da universidade, tá? Agora, o nome do inventor e do autor é sempre reconhecido e deve ser reconhecido, que é o direito autoral, o direito do inventor e assim por diante, tá bom? O que mais? Sim, tem mais uma aqui. O Márcio perguntou se a inovação nasce na universidade ou nasce no mercado. Acho que por inovação ele quis dizer propriedade intelectual. A palavra nasce é bem pegadinha, né? Na verdade, a inovação, ela se concretiza no mercado. Eu não posso dizer que a Unicamp é inovadora, tá? Por quê? Porque, no sentido, assim, né, das patentes, das tecnologias que ela produz, tá? A Unicamp pode ser inovadora em várias coisas, mas uma tecnologia que nasce na Unicamp, esta tecnologia só vai ser inovadora se ela atingir o mercado, tá? Porque quem valida se aquele produto vai ser aceito ou não e vai desbancar o produto existente e vai inovar, ou seja, né, eu vou fazer uma inovação por produto radical. Eu tinha um celular de tecla, que era o startup, e de repente veio um iPhone e acabou com tudo que era de conceito. É quando você vê filas na Apple e as ações da Apple crescendo e todo mundo comprando iPhone, todo mundo copiando iPhone. A maior prova de que você inovou é você esperar 2, 3 meses e ver se estão tentando te copiar. Se alguém tentar te copiar é porque você inovou, tá? Agora, ela se concretiza no mercado, mas a inovação, ela pode sim nascer. Por quê? O exemplo da Apple é muito bom. As patentes que estão dentro de um celular da Apple, elas foram desenvolvidas muitos anos antes do lançamento do primeiro iPhone. Então, existia uma patente da tela, existia outra patente do programa operacional, existia outra patente de não sei o que lá. O que a Apple fez? Juntou tudo isso, entendeu? E lançou um produto novo. Agora, se aí se pergunta, a inovação nasceu lá atrás? É difícil falar que, sem aquelas patentes, talvez a Apple não teria chegado no produto que ele chegou. Mas, se parasse só aquelas patentes, elas já estariam igual algumas patentes que a gente tem hoje, que está parada, que teria um potencial gigante, mas que está parado. É uma patente que ninguém pôs num produto e que não chegou no mercado. Então, não inovou. Agora, falar que não nasce também é complicado, porque ninguém inova, entendeu? Do zero, assim, from the scratch, que a gente fala. A inovação, ela é um processo criativo, né? Que você constrói com base nas suas referências. Então, você tem que partir de algo. Então, isso é que eu falo que nasce na universidade, né? Esse conceito de que, né, você pode ter tecnologias embrionárias que estão num TRL mais baixo, mas que, quando colocados num produto, elas aumentam a chance daquele produto emplacar. E aí, sim, inovar. Então, eu diria que a inovação se concretiza no mercado. Tá? Mas isso. Eu ouvi um trovão aí na sua casa, ele chegou aqui agora, só. Você viu? Olha... Daqui a pouco é para ir embora, é para a gente parar de falar, gente. Daqui a pouco a internet cai. O Guilherme, ele perguntou se empresas privadas podem patentear com a gestão da Inova e a divisão de direitos e royalties entre a Inova e a empresa. Não, né? Eu vou explicar como funciona, assim. Se você chegar, me ligar, né? Raquel, eu tenho uma patente aqui, eu desenvolvi aqui na minha empresa, você faz a patente para mim? Não. Nossa missão é apoiar a Unicamp. Agora, se você ligar, falar, Raquel, eu quero desenvolver um produto com um professor aí na Unicamp. Eu sei que a Unicamp tem um professor, eu quero fazer um projeto, né? Eu quero fazer um projeto ou uma prestação de serviço, que pode ser que gere uma API no futuro. Você me apoia? Apoio. Na verdade, eu vou passar você para a área de parcerias. A parcerias vai fazer um convênio de pesquisa sem custo, né? Geralmente, pesquisa nunca tem custo. É uma contrapartida.
A empresa entra com alguns recursos, a universidade entra com outros, e vocês desenvolvem algo em conjunto. Ah, no final desse projeto, se tiver algo patenteável, a gente vai patentear Unicamp e empresa como titulares, e os pesquisadores que participaram como inventores. Aí, o que acontece? Ah, Raquel, mas daí eu vou ter que passar por licitação, isso vai para concurso público, para licitação pública? Não. Quando você faz um convênio prévio, você tem exclusividade no licenciamento. Então, eu já tenho, você já pode explorar isso comercialmente, e lá na frente, quando você ganhar em cima do seu produto, você me paga um royalties para recompensar a parte da universidade. É assim que funciona, tá? Ah, Raquel, mas eu quero ter total controle da patente, eu não quero a universidade na minha patente. Tá bom, você pode pagar, mediante uma contrapartida financeira, a gente cede todos os direitos para você. E aí você explora isso livremente, não precisa nem pagar royalties, mas precisa ter uma contrapartida financeira, equivalente, né, ao potencial daquela tecnologia. Tá? Então é assim que funciona. Não sei se respondi a pergunta. Sim. O Márcio perguntou se o projeto da disciplina pode ser de interesse da Inova, eventualmente, e eventualmente pode virar uma patente. Como funciona? Sim, só que a nossa política, ela diz que a Unicamp, ela participa da propriedade intelectual quando envolve um membro da universidade que tenha vínculo formal. Então, por exemplo, aluno especial não tem vínculo formal, tá? Você não pode estar matriculado só em uma disciplina, você tem que estar num programa de pós. Eu sou um pesquisador voluntário. Também não, se você estiver fazendo algo, né, aquilo não é na universidade. Agora, você está usando um laboratório, você tem a orientação de um professor, de um docente, aí o que vai acontecer? A gente vai ter a participação da Unicamp por essa contrapartida, do docente, do laboratório, da infra, tá? Então, eu diria assim, sim, mas cada caso tem que ser analisado. Se você é um aluno especial, se você é um aluno regular, se você está fazendo isso na sua empresa, ou se você está fazendo isso com a infra da Unicamp, se você tem um convênio prévio de prestação de serviço ou de consultoria. Então, tudo depende do contexto, né? Mas, respondidas essas perguntas, caso simples, você é um membro da Unicamp, está desenvolvendo uma tecnologia no âmbito da universidade? Sim, a Unicamp entra como titular, dá todo o apoio, e aí, mais importante para vocês é o seguinte, eu posso montar uma empresa com essa tecnologia? Sim, você vai fazer o que a gente chama de spin-off, que é uma empresa de base tecnológica cuja, né, a origem é uma patente da universidade. E aí a gente licencia para você. Ah, Raquel, mas é caro isso? Não, a nossa política é incentivar isso. Então, a gente não vai cobrar para você no primeiro ano, entendeu? Taxa de gestão, a gente tem uma série de benefícios para quem quer empreender. A gente tem a incubadora, a gente tem um monte de incentivos para o empreendedor, tá? Então, isso está na nossa política e a gente né, vamos dizer, preconiza isso de forma muito, muito na prática mesmo, sabe? A gente dá um apoio real nesses casos. Aqui tem uma pergunta, na verdade ela foi parar no chat. O Rafael perguntou assim, se o pesquisador não publica, como irá ter visibilidade no mercado? Então, esse é um dilema, assim, né, da universidade. Publicar ou patentear? Primeiro, esse dilema não precisa existir. O que vocês têm que entender é que existe um caminho para as coisas. Então, assim como tudo na vida tem estratégia, para você patentear também tem estratégia. Então, como vocês podem enxergar isso? A novidade, ela se dá até a data do depósito. Depois que eu depositei a patente, eu saio fazendo marketing, eu saio divulgando, eu posso fazer o que eu quiser. Então, eu posso patentear e no dia seguinte publicar, fazer 1000 papers, entendeu? E botar a boca no trombone, falar, olha, eu sou o pesquisador que trabalho com isso, eu estou trabalhando com a vacina do Covid. Aí a empresa vai falar assim, olha, deixa eu ler seu paper. Legal, vou lá para o meu laboratório fazer. Não, né? Eu patenteei. Você quer licenciar e contribuir com a universidade para que outros
inventores como esse desenvolvam a patente de outras curas, então paga aqui um royalties, entendeu? É nesse sentido que a gente faz a patente. Não é de excluir terceiros, mas é de dar essa visibilidade para que você possa depois explorar isso no mercado. A empresa tem essa... A empresa nunca vai fazer isso, é difícil uma empresa... Tem empresas que agem de má fé, mas a maioria das empresas, quando vem uma notícia dessa, já ligam. A gente fez agora a patente do spray, né? Que é a patente que você passa na máscara e em qualquer superfície e ela mata o corona por 3 dias a mais, né? O marketing é esse, né? Agora, o que está na patente, né? A gente brinca que é outra história, né? Porque a gente tem toda uma tecnologia que foi patenteada, que está sob sigilo ainda, e que as empresas estão querendo licenciar. E aí eles viram a matéria e eles ligaram na Inova. A gente tem interesse, o que está patenteado, o que precisa, tal. Então, a maioria das empresas agem de boa fé. Isso quer dizer que patenteou, gente, boca no trombone, porque o que adianta ficar com aquela patente escondida, aquela informação escondida? A universidade não vai fazer nada com aquilo, a gente precisa transferir. Então, esse dilema não precisa existir. Você só não pode fazer isso antes de patentear. Então, você vai defender sua tese, defende a tese em sigilo, assina um NDA com os participantes, entra com a comunicação de invenção, patenteia, e aí depois abre sua tese, faz artigo, sai no jornal, faz o que quiser. Tá bom? Legal. Apareceu uma pergunta aqui sobre o marco legal, o novo marco legal. Você está vendo o question and answer? Tô. Então, pergunta do William. Como você, Raquel, vê o artigo 37 do novo decreto do marco legal, no parágrafo 2, com relação à pergunta anterior sobre empresas e universidades, onde a empresa terá 100% da propriedade intelectual e não pode, por lei, abrir mão desse direito. Lembrando que a universidade será recompensada com equipamentos durante o projeto e também com royalties na venda do produto pela empresa. William, deixa eu te falar uma coisa. Eu entendo do marco legal, eu não sou advogada, tá? Eu sou formada em ciências biológicas com pós em gestão da inovação, tá? Eu estudei o marco legal, inclusive eu participei do projeto lá dos decretos, né, de ajudar na Secretaria do Estado, com todos os procuradores e tal. Mas, mesmo com todo esse meu conhecimento, eu não lembro do artigo 37, tá? Eu precisava ler em que contexto ele está. O professor Frateschi, ele tem muita presença, né, nas mídias falando sobre isso. Eu aconselho você a acompanhar ele. Na pior das hipóteses, né? Eu vou deixar meu e-mail, você me manda essa pergunta, eu vou falar com o jurídico lá e te responder, porque eu não lembro desse artigo na íntegra, e interpretação de lei não pode ser pontual assim em pergunta. O que eu sei é que não há nenhuma... o marco legal, né, pelo menos o marco legal federal e até o estadual, no caso do estado de São Paulo, ele deu maior flexibilidade para a interação. Eu não lembro de ter nenhum artigo lá que restringe essa relação no sentido de desigualdade, de desequilíbrio, né? Do ponto de vista de, só um vai ter e o outro não. Então, a sua pergunta me soa um pouco com esse desequilíbrio, tá? Eu não sei se eu entendi bem, mas do jeito que ela foi colocada aqui, eu não tenho como te responder. Se você puder pegar meu e-mail e me escrever, daí a gente bate um papo, eu leio melhor, eu, né, tento resgatar o que eu tenho de conhecimento e de colegas que entendam desse assunto para você, tá bom? Agora Meu e-mail para aplicação eu tirei. Pode escrever patentes@inova.unicamp.br. Tem mais alguma pergunta, Ali? Sim, Raquel, eu tenho uma pergunta minha, eu não posso escrever aqui, então eu vou ter que falar. Lembra que você deu uma palestra para no evento da pós da biologia? Acho que foi em setembro. Tá lembrada? Tô. Foi então, uma das aulas que eu dei para biologia. Sim. Isso. Aí lá você comentou também da revisão das patentes que a Inova vai fazer, né? Uhum. Isso vai ser em conjunto com
com os docentes? Vai ser fechado? Vai ser aberto Não, para... vai ser aberto, é aberto. Como que funciona, Ali? Vai ser assim, a gente tem 1.000 patentes no portfólio, né? E dessas 1.000 patentes, elas são literalmente distribuídas por todas as áreas do conhecimento. Eu não tenho uma área que domina mais que outra. Então, a gente fez o seguinte, a gente não tem tempo capacidade para fazer 1.000 de uma vez. Então, a gente fez programas. Agora, a gente vai fazer o piloto, que é o quê? Validar a metodologia, fazer todo esse, assim, dar cara para bater mesmo, porque é tudo novo. A gente fez uma parceria com a Faculdade de Engenharia de Alimentos. Vai rodar ele agora, esse mês, e aí a gente vai fazer todas as análises ao longo, né, do final do recesso, antes do recesso do ano até o início do ano que vem. Aí, logo no ano que vem, a gente já tem uma agenda com cada unidade. Então, provavelmente vai vir a área da saúde, a área biológicas, a área de engenharias. Então, a gente separou por áreas. E, em algum momento, a gente vai fazer com a área de biologia, tá? Biológicas, né? Que a gente agrupa por áreas. Mas é aberto, a gente convida. Geralmente, a gente está desenvolvendo uma metodologia com questionários que são mais, né, que vai dar uma orientação daquela tecnologia, do que fazer com aquela tecnologia. Por exemplo, essa tecnologia, ela tem potencial para virar uma spin-off? Ela tem potencial para ser licenciada para uma empresa nacional ou uma multinacional? Ou ela está obsoleta e precisa ser abandonada? Ou ela é uma tecnologia embrionária que precisa de um desenvolvimento complementar? Então, o objetivo de fazer esse questionário é dar algumas respostas já para que a gente tenha blocos, e esses blocos a gente trabalhe junto com o inventor e com a área de parcerias numa ação estratégica, tá? Então, vai participar o inventor responsável, o docente ou um aluno que ele indicar, um mentor de mercado e um agente de inovação. Então, os times são formados por esses membros, tá? E aí eles vão ter, acho que 2 semanas para responder o questionário, interagir, e aí depois a gente vai, né, mandar o relatório para eles de qual foi a decisão, né? A decisão no sentido assim, a avaliação daquela patente do ponto de vista de ações estratégicas. Tá, entendi. Tem uma pergunta aqui que eu queria responder, que é do professor de dedicação exclusiva. Beleza. Como um professor de dedicação exclusiva pode empreender e dar vazão ao produto criado? Sim, eu quero até mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu quero mostrar, na verdade, 2 coisas que eu acho que vale a pena a gente ver exemplos de iniciativas inovadoras, que a gente acha que só acontece fora, né? Eu vou compartilhar aqui, ó, a minha tela. Quer ver? Eu pus no Google agora, só para vocês verem, ó. Eu sei que todo mundo já está cansado, eu também estou, mas é que quando a gente gosta do que a gente faz, né? A gente fica falando sem parar, né? Ó. Tá vendo aqui? Eu pus no Google, né? Esse aqui, deixa eu ir primeiro. Ai, não consigo, peraí. Agora eu consigo. Aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, Conselho Universitário aprova, né, política de inovação. Se vocês virem, pode colocar no Google política de inovação Unicamp que você já vai ver. Uma das coisas que tem aqui, ó, tá? O que foi abordado? Olha aqui, ó. Deixa eu aumentar, talvez esteja pequeno, né? Um dos principais ganhos dessa questão é participação de docentes na criação de empresas, tá? Então, respondendo a sua pergunta, sim, pode, né? Tem regras como tudo, né? Tem que ter afastamento, não pode ser sócio administrador, mas ele pode sim, né, celebrar, inclusive, com tecnologias próprias, entendeu? Isso antigamente não podia, porque dava conflito de interesse. Hoje pode, desde que devidamente, né, tramitado na universidade. Tá? Outra coisa interessante aqui tá regulamentado coisas que a Unicamp já fazia, uma série de avanços, tá? Mas isso aqui, ó, participação da Unicamp na criação de empresas de base tecnológicas. Recentemente, a Unicamp lançou, deixa eu ver se está aqui, o Fundo Patrimonial da Unicamp, que é o Lumina. E esse fundo é uma iniciativa muito bacana para investir em projetos, né, de inovação. Cadê? Eu vou abrir aqui o link, tá aqui, ó. Basicamente, né, um fundo patrimonial para você investir, né, atrair recursos para apoiar em projetos de iniciativa, né, de empreendedorismo e inovação, tá? Então, são iniciativas, assim, a gente vê, eu gostei muito do que foi dito no começo, que ele falou assim, não adianta só falar que tem na política, sabe, que
que incentiva, tal, eu quero ver na prática. Então, o que eu admiro, né, da Unicamp, na Inova, né, que é onde eu trabalho, que eu tenho colegas assim brilhantes, é que as coisas, né, que surgem no marco legal, elas são colocadas em prática e elas geram um benefício prático. Então, essa é a minha missão aqui. Eu quero fazer com que o portfólio da Unicamp vire produto para a sociedade, que esse conhecimento chegue lá na ponta da cadeia e a gente vê isso aqui na prática. Então, eu convido vocês a fuçarem um pouco nessas notícias aqui, porque elas dão oportunidades muito grandes para quem quer investir, né, desenvolver tecnologias na universidade, tá? E aí eu acabei respondendo também a pergunta que eu queria, que era sobre a participação de pesquisadores em empresas, tá bom? Uma última pergunta aqui, até que ponto vitrines tecnológicas são relevantes? Olha, essa é uma das minhas, vamos dizer, um dos meus desafios, eu confesso, tá? É um dos meus desafios, assim. A gente vem conversando as 3 diretorias lá, a de parcerias, a minha de propriedade intelectual e a de relações institucionais, como alavancar essas vitrines. Porque, assim, logo quando eu assumi a diretoria, a Inova tem a melhor vitrine que existe hoje no mercado, tá? De universidades. Então, se você for comparar, né, benchmark, a Unicamp é um benchmark. Mas aí você vai perguntar a minha opinião, né? É efetiva? Né? Você tem acessos, você, né, controla através do Google Analytics os acessos. Agora, a gente precisa dar um passo a mais nessa ferramenta. Por quê? Eu tenho 2 exemplos, né? A gente fez a vitrine, a gente fez o perfil tecnológico de uma patente de um bioteste para COVID. E a gente fez uma matéria, né, para um spray de COVID. Qual que deu mais retorno? A matéria do EPTV, entendeu? Então, assim, a vitrine tecnológica, eu diria que ela é passiva. Se você só fizer a vitrine e ficar ali, né, na prateleira ali, né, como se... As pessoas não vão até... os investidores, os grandes pesquisadores, os grandes executivos não vão todo dia no site. Vou entrar no site da USP, da Unicamp, da Unesp, né, da UFMG e vou ver o que eles estão fazendo. Eles não fazem isso. O que acontece? O cara está na casa dele jantando, ele vê uma notícia na Globo, né, no jornal, na Cultura, e aí ele fala, nossa, no dia seguinte ele já faz uma nota, liga para a equipe dele e fala, entre em contato com a Unicamp que eu vi. Então, a vitrine tecnológica, ela precisa de uma ação ativa, ela precisa de uma divulgação. E essa divulgação precisa ser estratégica, precisa ter target, precisa ter toda uma equipe, que no caso a gente tem uma diretoria de relações institucionais que faz isso, para divulgar isso, né? E aí tem que ter uma equipe de parcerias boa que faz esse relacionamento andar. E aí você tem que ter uma equipe de patentes que protege o negócio bem feito. Então, é um trabalho em equipe. Mas elas são boas, mas elas não são suficientes, tá? Essa é a minha resposta aqui para vocês. Raquel, você pode repetir o e-mail? É patentes@inova, né? patentes@inova.unicamp.br. Bom, acho que era isso. Acho que acabaram as perguntas. Vou só digitar o e-mail no chat. Acho que é isso. Obrigada, gente. Compartilhar com vocês. É sempre pouco tempo, mas talvez numa outra a gente possa combinar com a Mari que eu faço bate-papo e depois eu apresento. Perguntas sempre são melhores, né, do que apresentar. Sim. Mas beleza, então. Essa reunião de quinta vai ser aberta? É online, né? Claro. Não, ela é fechada. O webinar é aberto, eu acho. Se eu não me engano, eu preciso ver. Quer ver? Eu estou com o convite aqui. Deixa eu ver. Eu acho que ele ainda é fechado, porque nós estamos ainda ali num esquema de piloto. Mas, assim, você pode conversar com a Mari, se você tiver interesse, a gente pode avaliar a sua participação. Não é que ela é fechada porque ela é confidencial, é porque como a gente ainda está validando algumas coisas, é como se fosse um treino, né? A gente está num piloto. Sim. Então, é melhor errar, né?
no Aham. bastidor do que com um público grande. Então, Ah, é mais entendi. tranquilo. A Entendi. gente está validando ainda, né, o processo. Beleza, beleza. Bom, beleza, fechamos então. Vou encerrar aqui. Legal, obrigada, viu, pela oportunidade. Beleza, obrigado você. Até a próxima. Boa semana. Até. Tchau, tchau, até mais.